Ei, agora vamos combinar, né, gente? Esse sentimento de quando a gente está na frente das outras pessoas, né? Que começa a suar a mão, vem aquele nervoso, assim, o rosto, a gente sente o rosto ficar vermelho, né? Queimando. Aí você começa a tremer, você fala, meu Deus, eu vou falar em público agora, todo mundo vai ver que eu tô tremendo, todo mundo vai ver que eu tô com vergonha, que eu não vou conseguir falar. E aí trava tudo, né? Adolescente, principalmente também nas apresentações de escola, né? Jesus amado. A gente chega a sonhar com essas apresentações, né? Mas os anos vão passando e tem muita gente que continua com esse medo, né? Que continua travando, com esse... Chega a dar falta de ar, né? Eu confesso pra vocês que eu me dá vontade de ir no banheiro. Eu não tô com vontade de ir no banheiro, fazer xixi, mas me dá vontade de ir no banheiro quando é para falar em público. Aí eu falo, não, é tudo psicológico, é tudo da sua cabeça, calma, respira fundo, vai dar tudo certo, você sabe o que você tem que falar. Às vezes dá certo, às vezes não, né, gente? Mas vamos combinar que sempre dá esse sentimento. A gente está aqui com o Marcelo, nosso novo estagiário. Marcelo, como é que foi falar a primeira vez ao vivo aqui no microfone? Bom, eu fiquei um pouco nervoso, mas no fim deu tudo certo. Foi legal. Foi legal, deu certo, funcionou. É pra todo mundo assim, a gente estava comentando fora do ar aqui com ele, né, que quando a gente sai de férias, quando volta de férias, dá esse frio na barriga também de falar em público, falar no rádio. Quando... a gente, ou então muda o programa, alguma coisa assim, também dá essa sensação, esse nervosismo. E para falar um pouquinho sobre esse medo de falar em público, a gente convidou hoje, ao vivo aqui na Rádio Mais, a doutora Mariana Bassan, psicóloga, coach, né? E ela vai explicar para a gente por que é que tem todos esses sentimentos e o que a gente tem que fazer para se sentir bem, né, para dar tudo certo. Porque às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então vamos no mais garantido. Vamos fazer dar certo. No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. Mariana Bassan, bom dia. Obrigada por estar ao vivo hoje aqui na Rádio Mais. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem, um prazer recebê-la. Obrigada. A gente está ao vivo também no Facebook da Rádio Mais Digital. É só você acessar lá para assistir essa entrevista ao vivo também. Mariana Bassan, por que acontece tudo isso com a gente quando vai falar em público, né? E eu acho que todo mundo sente isso, não é só quem tem medo de falar em público. É interessante que eu até me lembrei, eu estava assistindo no final de semana uma entrevista da Fernanda Abreu, que, aliás, é uma artista que eu admiro muito. E ela estava falando isso, quanto que esse medo e essa insegurança para o artista é importante. E que todos têm, e num nível, às vezes, muito elevado, né, desse momento do risco, que ela vai lançar uma música e ela não sabe do retorno, né? Então essa exposição pública é sempre o risco, né? E ela diz assim o quanto é bom, né? Porque é como se você não tivesse já sentado em cima daquela fama e daquele sucesso garantido. Então você está sempre realmente se desafiando a fazer algo melhor e algo mais legal. Então né? Esse medo, né, de falar em público, esse medo de se apresentar em público, ele tem esse aspecto positivo, né, que faz com que a gente tente ser o melhor possível. Isso, mas aí é o tal equilíbrio da vida que a gente tanto busca e pouco consegue, porque sim, acaba sendo um motivador, né, esse mecanismo aí de uma ansiedade no nível leve a moderado, mas, obviamente, no nível médio a avançado, é o remédio e o veneno, né? Então, uma ansiedade leve, ela deixa você mais concentrada, mais atenta, mais pronta para esse momento de apresentação, e uma ansiedade, um medo elevado, faz o efeito frozen, que a pessoa congele e chegue ao ponto de realmente ser incapaz de fazer uma apresentação pública. Chega ao ponto de se tornar uma fobia, realmente, uma patologia, doutora. A fobia, né, o conceito da fobia é quando a pessoa lança a mão do mecanismo de evitação. Então, essa é a característica principal da fobia. É quando a pessoa começa a perceber que ela realmente evita aquelas situações. Então, vamos pensar numa fobia básica, quem tem fobia de cachorro.
né? Então ela começa a evitar ir nas casas, em lugares que tenha cachorro, atravessa a rua para não passar do lado do cachorro, né? Então ela realmente não consegue estar muito próximo daquela situação que ela identifica como ameaça. Então a pessoa vai evitar, por exemplo, ir até mesmo em atividades de grupo, porque sabe que talvez tenha que se expor, tenha que falar para mais gente, e isso traz um desconforto muito grande. Exatamente. Vamos pensar assim, que a raiz disso começa numa triangulação que a gente faz emocionalmente na vida. Quando a gente, num primeiro momento, nossa união é mãe e filho, ou mãe o principal, filho e o principal cuidador, né? E aí, em algum momento aí do nosso desenvolvimento, a gente insere uma terceira pessoa nesse relacionamento, que é normalmente o pai ou uma outra pessoa, né? E aí que é o nosso primeiro desafio, vamos pensar assim, de ter esse primeiro relacionamento dito público, né? E aí o que vai desenrolar a partir da nossa vida tem muito a ver também da nossa capacidade e como também isso foi ajudado a nos conduzir, né, nesse mecanismo aí de estar em público. Então isso acontece lá na primeira infância, com 3, 4 anos de idade? Podemos dizer que começa lá, mas com certeza tudo que vem acontecendo na sequência, né? A história de aprendizados, a história de como as outras situações da vida são conduzidas também vão ser um diferencial para isso. A pessoa pode buscar na história dela que ela vai encontrar algum momento em que isso trouxe um sofrimento para ela. Com frequência, né? Você começou aqui falando das apresentações da escola. As apresentações da escola são a porta de entrada para os pequenos traumas das apresentações em público, né? Até porque a criança, o adolescente tem muito, né, do rir, do tirar sarro. E muitas vezes eu dou esse exemplo no consultório do que é um pequeno trauma, que pode ser uma apresentação escolar. E é muito comum a pessoa dizer assim, puxa, você adivinhou. Aconteceu isso Aconteceu comigo, porque é uma situação muito clássica. Na escola a gente tem lá a questão, né, do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Hoje em dia muitas escolas chamam até de Dia da Família, né, que faz aquela apresentação para todo mundo. Tem também, eu me lembro muito bem lá do Dia da Bandeira, que tinha que cantar o hino nacional, alguém era chamado para hastear a bandeira. Isso tudo também traz um certo desconforto para a criança. E a escola, na verdade, ela traz isso mesmo pedagogicamente como um treino que a criança começa a fazer, de uma pequena exposição, dela começar a ser capaz de estar ali na frente de algumas pessoas, representando um papel, né, ou não falando nada, mas hasteando uma bandeira, onde ela acaba ficando num lugar de evidência. Então, é um treino bacana para a vida. Fiquei pensando aqui, às vezes, também, aquela questão de levantar a mão para a professora e perguntar alguma coisa e todo mundo ri, ou tirar sarro. Ridícula. Acho que isso também pode trazer um certo trauma, né? Trauma. E tem muitos também adolescentes que a gente atende, adultos, que têm verdadeiro pavor, né, de perguntar em sala, que aí, vamos pensar assim, a gente entra no núcleo do medo de falar em público, né, que é o medo da gente ser rejeitado, do medo de alguém olhar para a gente e achar a gente burra, idiota, sem noção, né, o que essa guria está falando. Então, é o núcleo do medo de ser rejeitado. Vou fazer uma pergunta aqui, né? E aí todo mundo vai olhar e vão ter, sei lá, 30 me avaliando, me julgando. E, sei lá, 5 talvez goste, 25 não goste, ou 25 talvez goste, 5 não goste, e mesmo assim eu não estou a fim de correr esse risco, né, dos 5 não gostarem. Então, na verdade, esse medo de falar em público, né, essa ansiedade de falar em público, ela vem justamente por conta disso, do que os outros vão pensar de mim. Exato. É o medo do que os outros vão pensar de mim, da rejeição, mas dá para a gente descer mais um pouco nisso ainda, porque a partir do momento que o outro olha, não gosta do que eu digo, não gosta do que eu faço, normalmente o outro é um espelho da gente mesmo, e sem a gente perceber, é como se a gente deixasse de gostar um pouquinho da gente mesmo, porque não recebemos um retorno positivo. Nossa, que forte isso, né? É muito forte. Então, a gente não gostar do que a gente acabou fazendo. Isso. E aí faz com que a pessoa não faça isso novamente. Exato. Né? Agora, para a gente tentar reverter isso, é muita autoestima, então. Muita segurança.
Não. É um treino de tudo isso. Eu penso que é um conjunto da obra aí, de autoestima, de amor próprio. As pessoas que estudam sobre oratória, apresentação em público, aprendem ali um passo a passo, uma série de passos que eu penso que para quem tem um objetivo vale a pena investir, porque a gente sabe que uma apresentação em público, aí a gente já tem até um número estatística, que é uma média, dos 60% da pessoa se sentir mais confortável com o que ela vai falar, é ela dominar o assunto. Né? Então, aí a gente já tem um ganho bastante grande, né? O domínio do assunto. Conhecer o seu corpo, conhecer como que o seu corpo responde àquela situação de ameaça. Porque é muito frequente, taquicardia, sudorese, tremor, né? Todas as reações que o corpo mesmo provoca por essa situação. E aí uma técnica muito simples e muito eficaz é o uso da respiração diafragmática. Então, aí a pessoa, vamos pensar assim, está bem preparada, mas está ali para apresentar e o corpo começa a descompensar, uma pessoa bem treinada, com uma respiração diafragmática bem desenvolvida, também tem uma chance maior Essa de respiração conseguir... é uma respiração mais funda, mais profunda? Não. É assim, né? Eu gosto de pensar na imagem da atividade física, quando um preparador físico olha para o atleta e diz, respira. Né? Então, a imagem que a gente vê normalmente é o tórax subindo. Né? E essa respiração é uma respiração que ela oxigena a parte da frente do cérebro e ativa o raciocínio. Então, não é essa respiração que a gente precisa para relaxar. Né? A respiração que a gente precisa para relaxar é onde a gente enche a barriga, que a barriga fica bem grandona, que é o diafragma, né? Em que ela não manda tanto oxigênio para essa região mais inteligente do cérebro, e faz com que a gente propicia o relaxamento. Esse relaxamento. Então, é essa respiração mais profunda da barriga mesmo, para poder ter o relaxamento do corpo e para tirar, porque eu acho que é bem instintivo nosso, né? De bicho mesmo, animal. Deu medo, rola um monte de coisa dentro do nosso corpo ali. Tanto que a parte do nosso corpo que se chama de cérebro primitivo, que responde dessa forma, que é o que a gente tem de mais animal mesmo, né? Que responde como uma ameaça real. Fugir mesmo. Fugir, tá louco. Fugir. Então, tentar reverter isso com essa respiração é uma maneira da pessoa se acalmar, né, ter consciência de que ela sabe o que ela tem para falar. Isso. E, então, fazer essa apresentação. Isso. Claro que a gente sabe que nisso é para quem está no nível leve ou moderado. Para quem já está, né, no nível mais avançado de medo de falar em público, precisa de mais artifícios e até mesmo algum tratamento, né, Mari? Eu penso que sim, né, que é para alguém que tem, talvez, a respiração e uma técnica de oratória, para quem precisa falar em público eventualmente, não consegue, tem algumas travas e precisa desenvolver um pouco mais. Mas para uma pessoa que, por exemplo, trabalha com isso e tem um nível elevado aí de medo, de ansiedade, realmente aí a psicoterapia ajuda muito, porque aí ela vai em um outro nível, que não é de respiração e que não é de técnicas de oratória, que aí a gente pode falar assim como a coragem de ser imperfeito, que eu penso que é muito esse o tema a ser trabalhado, né? O quanto que eu posso me aceitar, correndo o risco de errar, né? Eu acho assim, até você é isso, né? Você está aqui ao vivo, todo dia na rádio, né? Baita coragem, porque você está aqui você é humana. A gente começou o programa hoje errando, e eu comentei isso. Foi justamente isso que eu falei. Eu falei, gente, isso aqui é ao vivo, não tem filtro, né? Deu errado, não tem problema, a gente faz de novo. Legal. E é assim, né? Não tem jeito, não tem o que fazer. É a humanidade, já foi, né? A nossa humanidade, ela é a característica dela é ser imperfeita. Então, brigar com essa característica humana de não querer ser humano e não querer errar, vai uma energia de vida danada, né? E a pessoa se sabota, assim, exponencialmente por querer tentar chegar e ir para uma apresentação pronto para só acertar. Não é bem isso. Não dá, não tem como, é um compromisso muito grande. Com certeza. Mariana, a gente tem pergunta no nosso WhatsApp, no 30 58 11 20. Vamos ouvir aqui o áudio. Bom dia, querida Carol. Então, eu queria relatar o meu sofrimento. O meu sofrimento é assim.
cada vez que eu sou escalada para fazer uma leitura na igreja. Uma semana antes, eu já sei que eu tenho que ler. Durante essa semana, eu não como direito, eu não durmo à noite. Durante o domingo todo, eu passo mal. Eu só vou ficar bem quando eu desço do altar que eu fiz a leitura. E eu sofro muito mais quando a leitura é curta, umas 3, 4 linhas, que as leituras são menores, é muito pior. Quando a leitura é longa, eu não sofro tanto, mas quando a leitura é curtinha, que você sabe que você vai sair rápido, parece que a tensão é muito maior. Abraço a todos. Verônica. Obrigada, Verônica, pela participação. Ela contando desse medo dela, então, né, de ler na igreja. E legal ela falar que 3 ou 4 linhas é pior, porque aí quando é um textinho mais longo, eu penso que aí, à medida que ela vai lendo, ela vai dessensibilizando e consegue relaxar um pouquinho. Mas as 3 ou 4 linhas não dá tempo nem dela respirar, e ela está ali sentindo medo e o corpo responde, dá dor de barriga, né? Que é bem comum também em pessoas que têm esse tipo de ansiedade, né? E aí eu acho que é algo bacana que a gente possa falar para a Verônica, um exercício que a gente faz muito no consultório, que é assim, ok, Verônica, mas se você errar, na pior das hipóteses, qual que é o pior filme que passa na tua cabeça? Se você gaguejar, se você falar uma palavra errada, não sei o que mais pode acontecer ali numa situação de leitura na igreja. Eu tinha medo de cair da escada, gente. Carol. Ai, meu Deus do céu, quando eu fazia catequese. Meu pavor era ter que, no domingo, ler também a passagem. E na hora de descer a escada, eu estava tão nervosa, tremendo, eu tinha medo de tropeçar na escada. Esse era o meu pior medo. Olha só, né? E aí, então, é isso. O que de pior pode acontecer? Quando a gente entra em contato com o pior cenário, puxa, o que pode acontecer é que eu vou respirar e eu vou falar a palavra de novo, ou no máximo eu posso falar um desculpa, eu vou continuar. Né? E aí, à medida que você entra em contato com isso, normalmente você vê que não é algo tão grandioso assim, que dá para errar e dá para continuar gostando da gente mesmo assim. Com certeza. E se cair, gente, tá tudo bem, todo mundo cai. Já vi padre cair na missa também, né? Então, é verdade. Isso. Se for isso também, não tem problema nenhum, né? Então, pensar no que de pior pode acontecer também pode trazer uma certa calma. Porque, assim, o pior é isso. Como que eu lido com isso? Eu lido com isso consertando, rindo de mim mesmo, fazendo uma piada de mim mesmo, porque eu errei mesmo. Então, eu começo a ter recurso para lidar com o meu erro. Com certeza. E poder ficar em paz com isso, com essa condição de poder errar. Muito legal, muito legal. Quero agradecer aqui hoje a presença da Mariana Bassan, falando sobre esse medo de falar em público, né, que todo mundo tem, viu, Verônica? Não é só você, não. Todo mundo, acho que vai lá fazer aquela leitura, tem medo, até porque na Bíblia tem palavras muito difíceis, né? Então, acho que a gente entender que não somos perfeitos. Isso. Né, que não precisamos... Eu aqui na rádio sempre me dá um frio na barriga para entrar no ar, né? Porque se eu errar... E se eu errar, né? Tem toda uma responsabilidade em volta disso. Então, todo mundo é imperfeito e aceitar isso é o melhor caminho para a gente conseguir fazer isso de uma melhor forma, sem doer tanto, né? Sem ser tão difícil. Mais uma vez, agradeço a presença da Mariana Bassan, psicóloga, hoje ao vivo aqui na Rádio Mais com a gente. Mariana, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quer entrar em contato com você, como é que pode fazer? Então, o meu principal canal hoje de comunicação é o Instagram, @BassanMariana. E o meu WhatsApp, que eu sempre deixo aqui para os ouvintes da Rádio Mais, que é o 419-8859-2201. 988 59 22 01. Legal. Mais uma vez agradeço. Obrigada, Carol. Mariana Um abraço. Bassan, ao vivo aqui na Rádio Mais. Até mais. Até. Tchau, tchau.